Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, então a gente vai estar falando sobre os conteúdos de língua portuguesa e geografia. Eu só queria explicar para vocês que o nosso conteúdo de geografia seria da página 97 até a 104, de acordo com o planejamento, né? Porém, para não ficar muito maçante pra gente, hoje a tia vai parar na página 100 com vocês, tá? Em geografia. E na quinta-feira a tia dá o restante das páginas, tá? Para não ficar muito maçante o nosso vídeo, tá? Então hoje a gente vai fazer da 97 até a 100 de geografia e da 98 até a 101 de língua portuguesa. Vou começar com língua portuguesa, tá? Só para explicar outra coisa para vocês, a página 98 vai estar dando continuidade à interpretação do texto Querido Diário, tá? Que tá lá na página 94, 95 e 96, ok? Então, continuando aí a interpretação desse texto. Releia o trecho a seguir. Releia, né, o pedacinho do texto, né? Foi a gente mesmo que arrumou a casa do seu nonô, sabe? A minha mãe emprestou uma toalha para pôr em cima da mesa e Dona Alice fez um enfeite com margaridas para pôr num canto da sala. E a gente, quer dizer, eu, a Juliana, não, a Julinha, o Serafim, o Tavico e o Tadeu, a Liginha e a Lucinha, que são duas irmãs gêmeas, sabe? E até a Rosalina, que uma menina muito boazinha que se mudou para cá faz pouco tempo. Xi, o que é que eu estava falando mesmo? Letra A. O trecho apresenta muitas marcas da oralidade, da fala. É como se alguém estivesse realmente falando ali, né, naquela hora, ao invés de estar escrevendo. Aponte algumas. Então, como assim? O que você leu ali que parece que a pessoa está falando e não está escrevendo, né? Para você, o que marca a oralidade dessa menina aí, tá bom? Então, no caso, nós temos aí é, esse mesmo Xi, o que é que eu tava falando mesmo? Não tinha necessidade dela escrever, né? Mas ela mesmo assim registrou ali por escrito, né? Nós temos também o uso daquela, sabe? Às vezes a gente tá conversando com alguém e tipo assim, ó, ai, eu não sei você, sabe? Mas eu queria muito que isso acontecesse, vamos supor. Então, esse sabe também mostra uma marca de oralidade. Enfim, tente achar mais algumas aí que vocês né, achem que seja marca de oralidade. Agora, reescreva esse trecho procurando tirar as marcas de oralidade. Então, você vai localizar as marcas de oralidade, né? Outras, sem ser essas que eu já falei. E aí você vai reescrever esse pedacinho, tá? Nas linhas a seguir, sem, né, essas marcas de oralidade, retirando essas marcas de oralidade. Ok? 9. Quais foram os presentes que as crianças ofereceram ao seu nonô e o que esses presentes têm de diferente? Né? Primeiro, você vai voltar lá no texto e vai me dizer quais presentes eles deram para o seu nonô. E o que será que esses presentes têm de diferente dos outros? Geralmente, quando a gente dá um presente, a gente pensa mais no valor que material, né? O valor financeiro, às vezes um presente mais caro. Mas esse valor aqui, o valor desses presentes, eles tinham um valor o quê? Sentimental, né? Então, baseie a sua resposta mais ou menos por esse lado. Questão 10 da página 99. Por que seu nonô se emocionou tanto ao abrir o presente oferecido pelas crianças? E aí, pessoal, por que vocês acham que ele ficou emocionado com o presente que as crianças, né, deram para ele, né? O que vocês acham? A questão 11 ela é muito interessante. Numere os acontecimentos que aparecem na história, colocando-os na ordem certa. Então você vai reler todos esses pedacinhos aqui e vão enumerar, ou seja, o que aconteceu primeiro, vocês vão colocar o número 1, o que aconteceu depois dessa primeira parte, você vai colocar o número 2 e assim por diante, tá? Como nós temos 7 parênteses, vai do 1 até o 7. Aí vocês vão reler e vão enumerar esses acontecimentos aí, tá bom? Questão 12. Por que a festa surpresa do seu nonô parece tão real? Que elementos da narrativa fazem com que acreditemos nessa história como se ela tivesse realmente ocorrido? Pessoal, como eu disse para vocês no nosso outro vídeo, né, na nossa aula anterior,
Essa história é uma história inventada. Ela foi retirada de um livro onde nós temos uma autora, né? E a narradora é a Serafina, a menininha Serafina. Tudo bem, mas o que tem nesse diário, né? Nessa narrativa que faz a gente acreditar que essa é uma história real, né? O que tem nessa narrativa que faz a gente acreditar que é uma história real? É mais ou menos por aí que vocês vão basear a sua resposta, tá? Página 100, questão 13. Preencha a cruzadinha e descubra qual é a palavra em destaque que completa a frase. Um texto tem... Aí vocês vão descobrir a palavrinha quando vocês descobrirem a palavrinha que vai estar aqui, ó, no destaque aqui dessa cruzadinha aqui, ó. Tá bom? Aí, é a palavra que vocês descobrirem aqui, vocês vão completar essa frase. Quando os fatos narrados parecem reais e nos convencem de terem ocorrido de verdade. E aí vocês vão descobrir que palavrinha é essa e completa essa frase. Número 1, né, da cruzadinha aí. As crianças comemoram o que do seu nonô, né? 2, nome da narradora do texto. Narradora, é a menina que está narrando a história ali. 3, a narradora escreve o que ela está escrevendo, né? Aquilo que a gente anota todo dia, né? 4, a mãe de Serafina faz o que pro seu nonô? 5, as crianças planejam uma festa, o quê? Nonô merecia o que especial? Serafina deu a seu nonô aí é o presentinho que ela deu. Seu, sei lá quem, é amigo de seu nonô. Dona, sei lá quem, fez um enfeite com margaridas. Liginha e Tananã são irmãs gêmeas. 11. Na festa havia refresco de... 12. Os presentes foram guardados em uma... 13. Seu Tananã ficou muito emocionado com a festa. 14. A ideia da festa foi das... E 15. Seu nonô encheu Tananã para as crianças. Então, pessoal, vocês vão completar a cruzadinha aqui, né? A palavrinha que você encontrar no número 1 vai preencher a cruzadinha do número 1, tá? E assim por diante. A 15ª, vocês vão preencher a 15ª. E aí vocês vão descobrir que palavrinha tá aqui, tá bom? Para poder completar essa frase aqui de cima, ok? Página 101. Um pouco mais. Agora, lembre-se de uma surpresa ou de um fato emocionante que tenha vivido e conte a história nas linhas abaixo. Caso não se lembre de nada, use a sua imaginação e crie uma história emocionante que tenha verossimilhança. Ou seja, que convença o leitor que ela aconteceu de verdade. Então, pessoal, a proposta do livro é você lembrar uma surpresa que realmente aconteceu com você, né? Pode ser realmente uma questão de festa de aniversário surpresa para você, ou uma surpresa que você fez para outra pessoa, mas aqui a proposta é que seja uma história real, que realmente tenha acontecido. Mas, se a história for uma história inventada, né, caso você nunca tenha vivido nenhuma surpresa, ou não se lembre de ter vivido nenhuma surpresa, você vai criar aqui uma história com verossimilhança. O que é isso? Verossimilhança é quando uma história é inventada, mas ela te convence que ela é real. A verossimilhança, ela vem para poder convencer o leitor que aquela história realmente aconteceu, que é o que aconteceu na história do Querido Diário. A gente pensa que é real, mas a gente sabe que não, que ela foi uma história inventada. Por quê? Porque ela é rica em verossimilhança, ok? Então, se você não viveu nenhuma surpresa ou não se lembra, cria uma história aí que me convença que aconteceu de verdade, ok? Mas aqui a proposta é que seja realmente uma história verdadeira. Mas se não tiver, faz isso aí que eu te falei, ok? Então, o livro de língua portuguesa aqui, nós encerramos, né, por hoje. Então, vamos aqui agora para a geografia, página 97, tá? E aí, como eu falei com vocês, eu vou até a 100 hoje e na quinta-feira eu vou até a 104, tá? Vamos lá. Limites entre os municípios. Limite é quando termina um e começa o outro, tá? Além de a palavra limite se relacionar à divisão do espaço, pode ser entendida como regra ou lei própria de determinação do espaço. Observe esta foto.
ela mostra divisões do espaço. Então, nós temos aqui, ó, né, uma rua, né, dividindo aqui os espaços aqui entre as casas, né, e os bairros, no caso, os quarteirões. Conjunto residencial em Londrina, no Paraná, com limites bem estabelecidos entre as casas. Vamos lá. A palavra divisa vem do verbo dividir. E a palavra limite vem do verbo limitar. Procure o significado desses termos em um dicionário e descubra seu significado. Isso daí vocês depois podem fazer e anotar no caderninho de geografia, tá? Em nosso dia a dia, os espaços são divididos e limitados por paredes, cercas, muros, ruas, avenidas, rodovias e etc. Da mesma forma que as casas, os quintais, as ruas e os bairros, os municípios têm seus limites. Esses limites podem ser um elemento da natureza, como um rio, ou um elemento cultural, como uma linha de trem, uma rodovia ou até mesmo uma linha imaginária indicada por placas. Então aqui está dizendo para gente que os limites entre os municípios, né, pode ser um elemento natural, né, um limite natural ou um limite artificial, né, que é com coisas que os seres humanos fazem, tipo placas, pontes, enfim. Esta placa na beira da estrada indica uma linha imaginária entre os municípios de São Carlos e Ibaté, no estado de São Paulo. Então, aqui no caso, ó, limite de municípios, São Carlos e Ibaté. Aqui é como se estivesse dividindo os dois municípios, tá? Por essa placa aqui. Passou da placa, já é outro município. Página 98. Atividades. Observe o mapa abaixo. Então, nós temos aqui o mapa do Acre, dos municípios do Acre. Tá? Aqui, ó, o título, ó, tá? A Rosa dos Ventos, a escala, a legenda, tá? E o mapa. Então, vamos lá. Ah, e a fonte, né? Que são aqueles elementos do mapa que a gente já aprendeu. Qual é o título desse mapa? Isso aí você vai responder de acordo com o mapa. O que o mapa está mostrando, né? Você mora em algum município desse estado? Nós sabemos que não, nós moramos no estado do Rio de Janeiro. E aqui está mostrando o município do Acre, os municípios do Acre. 2. Os municípios fazem parte de outro espaço maior, denominado estado. Letra A. Qual o nome do estado onde se localiza o município em que você mora? Eu acabei de falar, né? O Rio de Janeiro. Então, é só colocar aí com letra maiúscula, hein? B. Você conhece outros municípios desse estado? Se sim, coloca. Se não, coloca apenas o não. Letra C. Como conheceu esses municípios? Do que gostou neles e do que não gostou? Aí a resposta pessoal. Letra D. Você nasceu no estado onde você mora? Em qual município? Então, caso você tenha nascido em outro estado, né? Onde você nasceu? Né? E aí coloca aí. Em qual município desse outro estado? Caso você tenha nascido aqui no Rio de Janeiro mesmo e ainda vive aqui em Campos Goytacazes, como eu sei que vive, apenas coloca não aí, tá? E coloca assim, ó, ainda permaneço no mesmo município, tá? Enfim. Página 99. Mas a questão aqui é tudo pessoal. E aqui é relacionado ao mapa do Acre, tá? Página 99. Divisões estaduais do espaço brasileiro. Para aprender, observe o mapa a seguir em que podemos ver a divisão do Brasil em 26 estados mais o Distrito Federal. Então, aqui nessa informação aqui de cima, a gente já sabe que o Brasil, ele tem 26 estados, tá? E um Distrito Federal que fica aqui, ó, nesse amarelinho aqui, ó, nessa estrelinha, ó. Aqui fica o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que é o Brasil, tá? Então, vamos lá. Cada um dos 26 estados brasileiros é formado por vários municípios e apresenta um centro político-administrativo, que é a capital do estado. As capitais estão indicadas no mapa com um símbolo, e Brasília com outro símbolo. Explique por que há essa diferença. Então, se vocês perceberem, os estados, por exemplo, Mato Grosso, Cuiabá, está representado por uma bolinha. Né? Espírito Santo, Vitória é a capital desse estado, né? Do Espírito Santo. Está representado por uma bolinha. E aí, a capital do Brasil vem com uma estrelinha, né? Por que vocês acham que tem essa diferença, né? Por que a capital dos estados está com a bolinha e a capital do Brasil está com uma estrelinha, né? Então, vocês vão aí
me dizer um pouquinho dessa diferença. No Distrito Federal, situa-se a capital do Brasil, que é Brasília, que é onde se governa o país. Então, o presidente está lá, né, junto com todos os seus ministros, eles ficam lá em Brasília para poder administrar o país. Governar um país, um estado ou um município é administrar e cuidar dos interesses da população. Gostaria que vocês grifassem essa informação aqui de baixo, tá? Ela é muito importante. Página 100. O governo de um país, estado e município é realizado por 3 poderes, grifem também, o executivo, o legislativo e o judiciário. São esses 3 poderes que regem o nosso país, tá? É a partir deles que leis são criadas, fiscalizadas, né? Ou deveriam ser, né? E criadas também. Para que possam funcionar, eles são independentes e um fiscaliza o outro, né? Na teoria, um teria que fiscalizar o outro para ver se estão fazendo tudo direitinho, se estão trabalhando, se estão beneficiando a população, enfim. Para que possam funcionar, eles são... já li, desculpa. Observe as imagens a seguir e leia as funções de cada um dos 3 poderes. Então, nós temos aqui, grifem isso aqui, tá? Isso aqui também. O Poder Executivo cuida da administração e executa as leis elaboradas pelos representantes do povo. É exercido pelo Presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. Então, Poder Executivo, ele tem a obrigação de executar as leis, tá? De fazê-las serem cumpridas. Poder Legislativo elabora as leis, eles criam as leis. É composto de deputados, senadores e vereadores. E o Poder Judiciário é o responsável pelo cumprimento das leis. É integrado pelos juízes de direito que fazem com que as leis sejam cumpridas no país, nos estados e nos municípios. Então, esse aqui, vamos aqui, ó. Esse aqui cria a lei, né? O legislativo, ele cria as leis. O executivo executa, né? Faz valer a lei no país, no estado ou no município. E aqui é o que fiscaliza. Ele vê se tá todo mundo cumprindo direitinho as regras, tá? E aí, atividades. Qual é o título do mapa representado na página anterior? No caso é esse aqui, tá? O que as unidades político-administrativas representam, né? E a gente sabe que cada unidade político-administrativa do país é um estado, né? Representa um estado. E também o Distrito Federal. O que o Distrito Federal representa? E 3. O município onde você mora se localiza em qual desses estados? Já sabemos, né? A tia já comentou com vocês. E 4. Qual é o nome do poder que elabora as leis? Né? A gente já viu que é um desses 3 aqui, não vou falar mais não. E a 5ª questão, o que é o Distrito Federal? Tá? Então, na próxima aula a gente continua os exercícios, tá? Mas eu vou parar na página 100 para não ficar muito maçante. Mas... se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos 3 poderes, ao que é uma divisa, né, o que é um limite, vocês entrem em contato comigo através do nosso grupo do WhatsApp, ou então aguardem a nossa reunião do Disseminando Link de amanhã, ok? Meus amores, beijão pra vocês, façam as atividades com calma, tá? E a tia tá aqui pra ajudar. Quando vocês tiverem dúvida, pode gritar a tia, tá bom? Amo vocês e até amanhã, a próxima aula.